começar a gravar aqui, tá? Tá gravando já. Compartilhei a tela e hoje eu quero bater os recordes. Eu quero bater recorde de exercício feito, né? Então vamos ver se a gente consegue fazer mais aqui. Então na aula passada a gente viu a equação de Bernoulli, não foi? Nós vimos a equação de Bernoulli. Eu não vou reexplicar a matéria, eu vou só lembrar o que é a equação de Bernoulli, né? Tem exercício de equação de Bernoulli na prova. Então a equação de Bernoulli é essa equaçãozinha que está aqui, né? Então, para quem não viu a aula passada, e nem nos vídeos, né? Não foi ainda procurar. Essa aqui é a equação de Bernoulli, tá? Nela entra aqui a altura Z1, velocidade V1, pressão P1 do fluido, numa seção 1, relacionando com Z2, V2 e P2 na seção 2. Então, eu tenho um fluido escoando, né? Eu tenho a seção 1, tenho a seção 2, e eu tenho essa equação que relaciona essas grandezas na seção 1 e na seção 2, tá? Isso daí é a equação de Bernoulli, ela é uma equação válida para regime permanente, aquela história lá do... ela é uma equação de transporte de energia, né? Ela é uma equação ideal, ainda não tem perdas aí, né? Mas, eventualmente, a gente vai ver perdas aí para a segunda prova. Mas essa equação é ideal. Mas, assim, ela relaciona, então, altura, velocidade e pressão, tanto numa seção 1 quanto numa seção 2, tá? Você vê, para a gente poder usar essa equaçãozinha aqui, a gente tem que saber qual é o ponto 1 que a gente está importando e qual é o ponto 2 que a gente está calculando aí. Qual é o ponto 1 e qual é o ponto 2 em análise, tá? Essa equaçãozinha aí de Bernoulli. A equação de Bernoulli é essa, a gente viu na aula passada, eu espero que vocês tenham estudado ou qualquer coisa assim, semelhante a isso, né? Porque ser aluno e ser estudante são coisas diferentes. Tá certo? Ser aluno e ser estudante são coisas diferentes. Espera aí só um instantinho, gente. Bem, então vamos aqui fazer exercício de equação de Bernoulli, tá? Bom, a equação de Bernoulli, pessoas, como eu disse, essa equação aqui a gente tem que aprender a usá-la, né? Tem que aprender a usá-la. É interessante essa equação porque ela relaciona três grandezas que, em geral, nos exercícios são bem visíveis, né? Essa equação é válida quando o fluido está em movimento, tá, gente? Então, assim, presta atenção nisso que eu estou falando aqui. Onde vale a equação de Stevin, não vale essa equação aí. Essa equação aí substitui a equação de Stevin, né? Sabe aquela relação de pressão 2 igual a pressão 1 mais gama vezes H? Aquela deixa de valer. Então, vamos fazer um exercício, né? Que hoje é aula de revisão, então vamos fazer um exercício né, a respeito dessa matéria aí, tá bom? Então, vamos fazer um exercício aqui para usar essa equação. Gente, é literalmente somente usar essa equação aqui, ó. É tipo isso. A gente vai fazer um exercício agora que é o exemplo do livro, tá? Então, deixa eu avisar uma coisa para vocês. Esse exemplo do livro, ele é bem difícil. Mas eu vou usar ele porque dentro dele já vou revisar um monte de coisa, entendeu? Então, dentro dele já revisa muita coisa bacana. Então, ele é um exercício bom para fazer aqui agora, tá? Já vai revisar muita coisa. Então, vamos fazer um exercício do livro para a gente ver como é que a gente usa essa fórmula aqui, ó. Mas deixa eu dar antes de fazer o exercício, né? Deixa eu dar um parecer para vocês.
Bom, primeira coisa é olhar lá no enunciado, né? Você vai ler o enunciado. Você vai tentar lá tirar a altura. Você vai ter que, primeira coisa, escolher os pontos para você trabalhar, né? Escolher quais pontos você vai trabalhar. Qual é o ponto 1 na seção 1 e qual é a seção 2. É isso que eu estou falando, tá, gente? Quem é a seção 1, quem é a seção 2. E dentro da seção, quem é o ponto que você vai estar prestando atenção, né? Então, você vai escolher lá os pontos para você trabalhar, tá? E aí você vai, literalmente, né, sair colhendo os dados lá. Será que se tem a altura desses pontos? Está indicado no exercício a altura, o Z1 e o Z2? A cota está indicado? Está indicada a velocidade no enunciado ou na figura? Tem velocidade escrita lá? Tem pressão? Você vai pegar os dados, né? Aí vai jogar na equação. Provavelmente não vai dar para resolver o exercício só de usar essa equação. Você sempre tem que usar também, junto com esse exercício, junto com essa equação, você sempre tem que usar a equação da continuidade. A equação da continuidade, tá? Que relaciona duas velocidades. Você sempre vai usar a equação da velocidade, tá? A equação da continuidade. Então, vamos lá fazer um exercício aqui. O exercício é esse aqui, ó. Como eu disse, tá? Antes de qualquer coisa aí, esse é um exercício um pouco mais complicado, porque tem muitas matérias dentro dele. Tem muita... Ele é um exercício montado, né? Tem várias coisas. É uma aplicação de equação de Bernoulli que chama tubo de Venturi. Ele é o tubo de Venturi, ele é famoso, tá? Ele é um desafio, ele é uma aula, esse tubo de Venturi aí, ele é hiperutilizado em todo quanto é lugar, né? E, assim, por exemplo, ele é o que é usado para medir velocidade do avião, quando ele está no ar lá. Como é que mede a velocidade do avião lá? Aparece lá né, o velocímetro lá do piloto, né? É baseado no tubo de Venturi, tubo de Pitot. Não sei se é o tubo de Pitot ou tubo de Venturi. Mas tubo de Pitot tem um exercício ali embaixo falando sobre ele, tá? Então, olha só. Vamos fazer esse exercício. Vocês estão aí, gente? Vocês foram arrebatados? Não tô... É claro, senhor. Ah, tá aí. Valeu, Samuel. Porque eu tô falando aqui, eu tô tentando entrar em contato com vocês aqui, mas tá difícil. Eu tô... Galera calada. O senhor parece estar meio para baixo hoje. O que foi? Cara, eu tô doente. Eu tô com quase surdo esse ouvido aqui com infecção. Aí. Meu rosto daqui pra cá tá tudo ruim. Vai Ave começar a Maria. dor, tá dor até na garganta. Tá meio ruim mesmo. Mas tudo bem, vou sorrindo. Vamos embora, né? Ó, então, vamos fazer esse exercício aqui como primeiro exercício de equação de Bernoulli, né? Ó, vou ler. Então, vamos lá. A água escoa em regime permanente no ventre da figura. Ventre, né? Isso que chama um tubo de ventre. No trecho considerado, supõe-se as perdas por atrito desprezíveis e as propriedades uniformes nas seções. Bom, blá, 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 né? Tá só dizendo que, olha, use a equação de Bernoulli, meu filho. Está lembrando para vocês quais são as condições importantes, né, para usar a equação de Bernoulli. Não tem perda por atrito e as propriedades são uniformes nas seções. A parte mais importante aqui é você entender isso aqui, ó. Propriedades uniformes nas seções. Eu expliquei isso na aula passada. Tá vendo a seção 1 aqui na figura? Tá vendo a seção 2 na figura? Ter propriedades uniformes nas seções significa que se você pegar e estudar a pressão, velocidade aqui, e estudar a pressão e velocidade aqui, você vai poder substituir o mesmo número, é o mesmo valor. A propriedade é uniforme na seção, entendeu? Então, o mesmo valor de pressão e velocidade aqui do fluido é o mesmo valor de pressão e velocidade do fluido aqui. As propriedades do fluido são uniformes, são as mesmas nas seções. Agora vem, a área 1, essa área aqui, ó, a área da seção aqui é 20 centímetros quadrados. E a área da garganta aqui é 10 centímetros quadrados, tá? E um manômetro, cujo fluido manométrico é o mercúrio, é ligado entre a seção 1 e 2 aqui. Então, o cara pegou o tubo, furou aqui, colocou um tubo em U, né? Para fazer aqui um manômetro diferencial, né? Através dessa diferença de altura aqui, a gente consegue saber a diferença de pressão entre esse ponto e esse ponto, né? Então é isso aí, pessoas. Ó, então aqui no tubo tá ligado aqui um manômetro com tubo U, onde a gente vai revisar o manômetro com tubo U, né? Onde vai revisar o manômetro com tubo U, tá? Então vamos lá ver o que é a pergunta. Let's see what is the question. A área 1 é 21,
a 20, né? Enquanto a área da garganta 2 é 10. O manômetro é o mercúrio e é ligado entre as seções 1 e 2. E indica o desnível mostrado na figura. O que ele quer? A vazão. Pede-se a vazão da água que escoa no tubo de Venturi. É isso aí. Esse é o exercício, tá, gente? Ele deu essa figura. Vamos resumir o exercício agora? Vamos resumir o enunciado. Ele te deu essa figura. Falou, olha, isso aí é um tubo de Venturi. Ah, tá bom, é um tubo de Venturi, professor, entendi. Tá. Ele não falou, ele falou só que a área 1 é 20 centímetros quadrados, que a área 2 é 10 centímetros quadrados, e deu essa figura aí onde tem essa pressão, tem esse 10 centímetros de mercúrio ali na seção 2. É isso que ele falou para você, meu querido. E o que ele quer? A vazão. Ele quer a vazão no tubo de Venturi. Ele quer essa vazão aí. Então, você vai ver que é um exercício bem interessante. Então, vamos lá, gente. A gente tem que usar a equação de Bernoulli, né? Só para lembrar aqui, ó, a equação de Bernoulli é essa aqui, ó. Então, a gente tem que olhar na figura lá, tá? Para ver se a gente tem indicação de altura. Primeira coisa que eu vou olhar é a altura. Ver se tem lá a altura para a gente poder jogar aqui, ó. Depois, vou ver se eu tenho velocidade. Ele não deu no enunciado nem velocidade nem pressão, hora nenhuma, né? Nem velocidade nem pressão. Pressão, ele tem um tubo lá, né? Para falar de pressão aqui. Então, a gente vai ter que tirar alguma informação sobre a pressão daqui. Sobre a velocidade, onde vai tirar a informação? Equação da continuidade, né? Área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Já que eu tenho a área 1 e 2, eu vou ter uma relação entre as velocidades. Tá? Então, assim, então vamos ver. Essas são as coisas que nós temos na mão para resolver esse exercício aqui, ó. A gente tem, a equação de Bernoulli, para a gente usar. 2, esse manômetro aqui, para a gente ter uma relação entre as pressões. 3, a equação da continuidade para ter uma relação entre as velocidades. E o que a gente quer? A gente quer vazão. O exercício pediu claramente aqui, ele quer a vazão. Vazão, professor. Não tem como, não tem nessas fórmulas que a gente vai usar, não tem vazão. Meu querido, só que vazão, olha a fórmula, né? É área vezes velocidade, né? Para você calcular uma vazão, se você sabe já a área, basta você calcular a velocidade. Se você calcular a área da seção, basta você calcular a velocidade do fluido. Então, no fundo, para calcular a vazão, eu vou ter que calcular a velocidade. É isso que a gente quer aqui nesse exercício. Calcular a velocidade. Tá entendido, gente? Eu estou explicando demais. Eu quero calcular a vazão. Vazão. Então, vamos aqui fazer o exercício, né? Já tem vários slides prontos aqui. Se vocês quiserem, eu até mando para vocês. Deixa eu mandar aqui para vocês. Cadê vocês? Aqui. Esses slides tá tudo pronto já. Aí, fenômeno de transporte, todos os slides. Deixa eu mandar aqui. Como é que faz? Pronto. Tá tudo aí já para vocês, os slides. Ó. Todos os slides que eu tenho, mandei para vocês. Eu acho que eu já tinha feito isso na aula passada, né? Mas eu faço hoje de novo, não tem problema não. Então, os slides tá tudo aí no seu sisteminha, tá? Pronto, chegou. Aí, então vamos lá fazer o exercício. Esse slide aí já tá aqui lá. Ó, esse aqui é um exemplo de resolução de exercício de equação de Bernoulli, hein? Então, a equação de Bernoulli é essa aqui, essa camaradinha aqui, né? Então, a primeira coisa, vamos falar aqui sobre a altura, né? O que a gente pode falar sobre a altura? Deixa eu voltar para a figura aqui. Vou falar aqui sobre a figura, ó. Olha essa figura aqui, meus queridos. Tá vendo essa figura? Olha só. Existe alguma indicação de altura nela, pessoal? Não, não tem nenhum eixo desenhado, né? Eu tenho que escolher os pontos para trabalhar. Eu tenho que escolher aqui na seção 1 qual é o ponto que eu vou olhar, porque eu tenho que indicar uma altura. O próprio exercício já te deu aqui essa linha aqui, né, gente? Essa linha aqui indicando aqui, ó, uma certa altura para você trabalhar. O centro do tubo de Venturi, né? Trabalhar nessa linha central aqui, de tal forma que você tem que analisar esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá? Analisar na seção 1 esse ponto e na seção 2 esse ponto aqui. Ah, tá bom, professor, entendi. Você está querendo analisar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Mas como que você vai medir a altura? Não tem nenhum eixo? Então, você coloca o eixo.
o exercício não deixou claro nenhuma altura aí, a não ser o desnível entre aquelas pressões que não tem nada a ver, é só coisa do tubo, né? Você tem que colocar o eixo em algum lugar aí e dizer quem é a altura. Olha, eu, que não sou bobo nem nada, eu coloquei o eixo onde tinha o próprio exercício tracejado. Então, eu coloquei meu eixo X aqui, né? Vou colocar meu eixo Y aqui para a gente poder ter o nosso plano horizontal de referência, né? E aí eu vou dizer para vocês, eu vou analisar esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto aqui, eles vão ter altura zero, né? Agora, porque eu passei o eixo aqui, ó. Então, aqui na equação de Bernoulli, o Z1 e o Z2 vai ser quanto? Vão ser quanto? Zero. Ué, professor, parece que você está escolhendo o resultado para você colocar aí. Você está escolhendo. Na verdade, não é bem assim não, gente. Tá vendo que quando eu colocar o Z1 e o Z2 como sendo zero, eles vão sumir daí da equação? Se eu tivesse colocado esse eixo aqui em qualquer outro lugar, ó, se eu tivesse colocado esse eixo aqui, por exemplo, ó, aqui, se o eixo tivesse sido colocado em outro local, né? Olha aí, se eu tivesse colocado em outro local. Se esse negócio tivesse sido colocado em outro local, né? Você vê que a altura desse ponto aqui, com relação a esse eixo aqui, se eu chamar de x, essa altura, né? Se eu chamar de x essa altura aqui, se eu chamar de x essa altura aqui, ó, você vê que a mesma altura Z1x vai ser o x, né? E aqui vai ser a mesma altura de Z2, não vai? Vai. Então, quando eu substituir aqui, tanto o Z1 quanto o Z2 vai cortar. Quer dizer, independentemente de onde você escolher esse eixo aí, né? Porque ele não falou nesse exercício, né? Independentemente de onde você escolher esse eixo aqui, você vai poder cortar esse Z1 com esse Z2 aí, ó. Então, tanto faz onde você escolhe o eixo, né? Se tanto faz, eu vou escolher o eixo no lugar que fica mais fácil para mim, que é esse aí, ó. Tá entendendo, gente? Estou fazendo uma discussãozinha aqui. Então, Z1 e Z2 já sei que valem zero porque eu escolhi o eixo aqui. Você poderia ter escolhido o eixo em qualquer lugar que o Z1 ia cortar com o Z2 de qualquer forma. Estou te ensinando isso, tá? A pressão 1 e a pressão 2, a gente tem que fazer uma análise aqui, porque não está dada, obviamente, ela não foi dada enunciado. Então, eu vou dizer para vocês qual é a relação entre pressão 1 e pressão 2, analisando esse trecho da figura aqui. E a velocidade 1 com a velocidade 2, o que, que a gente tem para trabalhar? É essa equaçãozinha aqui, ó. É a equação da continuidade. A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2. Essa é a equação de continuidade, né? Porque tem a equação em massa, né? Mas essa aí não tem o ρ, porque é a água, é fluido incompressível, né? Aí os ρ corta. Fica 1 vezes V1 igual a 2 vezes V2. Essa é a equação da continuidade para a gente trabalhar. Professor, Oi. eu não entendi a área que você explicou. O senhor fez um Área? tracejado na vertical, em cima da linha 1. Isso aqui é a área da seção reta, né? Tipo assim, você pega o tubo, corta, tem uma área circular ali, entendeu? Ah, então seria a área do tubo P1? Não entendi? Ou seria a área do manômetro na parte P1? Não, não do manômetro, né? Essa aqui a área 1 é a área do tubo de Venturi, né? É a área desse cilindro aqui, né? Desse cano aqui, né? É porque o cara pegou o cano, Guilherme, e furou 2 furos aqui embaixo, ó. O cara meteu 2 furos aqui e encaixou o manômetro aí embaixo, entendeu? Mas o cano mesmo é esse aqui, ó. Essa aqui são as áreas do tubo, né? O A1 é a área do tubo, não tem nada a ver com essas arinhas pequenininhas aqui, não. Essas arinhas aqui do tubinho, do tubo em U, né? O manômetro aqui, né, gente? O manômetro aqui não foi dado nenhuma informação sobre a área deles, não. Manômetro. Esquece do manômetro. Quando ele fala de área, ele está falando da área da seção 1 aqui, ó. Essa área aqui, a área da seção 1. E aqui depois a área da garganta, a área da seção 2, entendeu? Esquece do manômetro, tá bom, Guilherme? Entendi. Beleza. Então a gente tem a equação de Bernoulli, a gente tem a equação da continuidade para usar, e agora a gente tem que trabalhar isso aqui melhor. Então vamos usar essa equação aqui, vamos pensar nela. Z1 e Z2 eu já eliminei. Todo mundo entendeu por quê? Por que eu vou fazer Z1 e Z2 como zero? Porque eu escolhi o eixo aqui, nessa horizontal aqui. Eu escolhi o eixo aqui nessa horizontal aí, tá bom? Ok. Aí o que eu vou fazer? Ó,
Vamos achar uma informação sobre P1 e P2, as pressões. Como é que a gente vai relacionar as pressões aqui? Vamos voltar para o enunciado aqui, ó, porque ali no meu desenho já está tudo desenhado, né? Meu desenho está tudo desenhado. Fiz um trocadilho aí, lá, Senhor Kaiô, né? Lá do Dragon Ball Z. Olha aí. Então, gente, eu tenho que analisar a pressão nesses dois pontos aqui, ó. Eu quero a pressão aqui e eu quero a pressão aqui, certo? Certo, professor. Muito bem. Aí, o que eu vou falar para vocês? Como a propriedade na seção é uniforme, eu vou dizer que a pressão em qualquer ponto aqui, ó, é uniforme, entendeu? É a mesma. Então, como tem um desnível de altura muito pequeno aqui, né? Entre esses dois pontos, eu vou considerar que a pressão nessa seção aqui, ó, é igual à pressão nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, e por conseguinte, nesse ponto aqui são os pontos que eu vou analisar para saber uma relação entre a pressão 1 e a pressão 2. Então, para saber a relação entre a pressão aqui e a pressão aqui, eu vou analisar a relação de pressão entre esses dois pontos aqui, ó. Entre esses dois pontos aqui. Tá ok? Tá ok, pessoal? Então, eu vou analisar aqui a pressão entre esse ponto e esse ponto. O que eu sei? Bom, a partir desse ponto, eu vou descer 10 centímetros de água, vou vir para a direita lá, né? Depois vou subir 10 centímetros de mercúrio, né? Lembrando que eu já estou falando do macete aqui para encontrar a equação manométrica, né? Eu vou ter que encontrar a equação manométrica para esse tubo em U aqui, né? E eu já estou revisando a equação manométrica, entendeu? Eu vou ter que encontrar a equação manométrica nesse tubo aqui, que relaciona a pressão nesse ponto com a pressão nesse ponto aqui. Então, vamos lá, equação manométrica, vamos calcular. E é por isso que a gente veio para cá, tá? É por isso que a gente veio para cá. A gente tem aqui o tubinho, eu vou analisar a pressão nesse ponto e a pressão nesse ponto aqui. Chamei aqui de P1, né? Pressão 1. E aqui a pressão é P2. A pressão na seção 2, P2. Ah, tá bom. Então, como é que faz a equação manométrica? Vocês lembram do macete, gente? Eu fiz isso aí com vocês em algumas aulas, lá na presencial ainda. Aí depois a gente fez aqui na online, aqui na digital, né? Então, beleza. Como é que vocês lembram do macete? Alguém lembra aí? Faz um favor para mim. Alguém responde aí para mim. Alguém lembra? Alguém lembra, pessoas? É isso, né? Ninguém vai me responder. O Guilherme lembra. Bacana. Quem mais? Amanda, você lembra? Como é que você faz uma... A Amanda tá aí, nem sei se ela é dessa turma. Mas ela escreveu lá no WhatsApp hoje de manhã. Adriano, meu xará, rapaz. Você tem que tirar 10, Adriano. Tem que fazer jus ao nome Adriano. Um dos imperadores aí, ó. Lucas. Harrison. Como é que você tá, Harrison? Você lembra como é que faz o manômetro com tubo em U? O macete é o seguinte, você sai num ponto. Toda vez que você desce, você soma a carga de pressão, você soma a pressão da carga de pressão, né? Toda vez que você desce a partir do ponto, você soma a pressão da carga de pressão. Lembrando que pressão é gama vezes altura, né? Gama vezes altura. Então, quando você estiver descendo, você soma gama vezes altura. Quando você estiver subindo, você diminui gama vezes altura, né? Então, essa aí é é assim que a gente faz. Então, quando você está descendo, você soma gama vezes altura. E quando você sobe, né? Você diminui gama vezes altura. Então, é assim. Então, lembraram, gente, do que eu estou falando? Ah, lembrou. Ótimo. Então, o Harrison lembrou. Ótimo. Então, tá aí, ó. Eu saí de P1. Agora, eu vou descer aqui ao longo do tubo. Eu vou fazer esse trajeto aqui, ó. Vou fazer... Deixa eu desenhar aqui. Eu vou fazer esse trajeto aqui, ó. Porque lembra que a gente tem que fazer um rascunho. A primeira coisa é fazer um rascunho do trajeto, né? Então, eu estou fazendo esse trajeto aí, que ficou horrendo, mas eu vou apagar. Eu queria só mostrar para vocês. Eu vou sair de P1, tá, gente? Aí eu vou descer 10 centímetros aqui, ó. Sair de P1, desci 10 centímetros, tá? Então, P1 mais... Bom, qual é o fluido que tem aqui? É a água. Então, fica assim, ó. P1 mais o gama da água. H2O aqui, tá vendo como é que ficou H2O? H20. Ó, então, P1 mais gama da água vezes a altura. Professor, que altura? Ué, a altura daqui até aqui. A altura daqui até aqui. Ué, professor, mas a altura daí até aí é 10 centímetros. Eu sei, querido, eu sei.
Mas só que você não vai usar 10 centímetros, você tem que passar para o sistema internacional, ué. Você tem que passar para o sistema internacional. Então, é gama vezes a altura. 10 centímetros passando para metros é 0,1, né? 10 centímetros é 0,1. Então, P1 mais gama vezes a altura. Gama vezes 0,1. Menos, porque agora ó, eu vou passar para lá, para o outro lado. Vou subir agora no mercúrio, né? Então, menos o gama do mercúrio vezes a altura é a mesma, 0,1, né? Isso aqui agora a gente chega no ponto P2. Então, tá aqui a equação manométrica, tá? Esta aí é a equação manométrica. P1 mais gama da água vezes 0,1 menos gama do mercúrio vezes 0,1 é igual a P2. Essa equação aqui é a equação manométrica para esse tubo. E olha, ele vai ter uma relação entre P1 e P2 saindo daí. Vai ter uma relação entre P1 e P2 saindo daí. Agora a gente consegue achar essa relação, é só substituir os dados. Foi dado no enunciado, né, os valores dos gamas, né? O gama do mercúrio é 136 mil, né? E o gama da água, acho que o gama da água ele colocou aqui. Já ia falar que ele nem colocou, porque é decorado, né? O gama da água é 10 mil newton por metro cúbico, né? Então ele já deu essas informaçõezinhas aí, tá? Então é só substituir e calcular a relação entre as pressões. Gama da água, 10 mil vezes 0,1 menos. Gama do mercúrio, 136 mil vezes 0,1 igual a P2, substituir. Agora, 10 mil vezes 0,1, só dividir por 10, né? Dá 1000. Esse número aqui, ó, 10 mil vezes 0,1 é esse 1000 aqui, ó. 136 mil vezes 0,1, né? Dividir por 10 dá 13.600, é esse número aqui. Então, resolvida a conta, né? Entendido? Aí, esses dois números aqui eu deixei do lado de cá da equação. Tá aqui, é 1000 menos 13.000. 1000 menos 13.000 menos 12.600, né? Aí as pressões, né, gente? Eu passei esse P1 aqui que estava somando do lado de cá, eu passei para o outro lado diminuindo. Aí ficou essa equação aqui, ó. 1000 menos 13.600 igual a P2 menos P1. Agora, P2 menos P1, então, é igual a menos 12.600 multiplicando por menos 1. Né? Multiplicando por menos 1 aí. Né? Aí vai ficar assim, mais P1 menos P2 igual a 12.600 Pascal. Olha, gente, que coisa linda. Então, a gente usou esse manômetro aqui com tubo em U para achar a relação entre P1 e P2. Manômetro com tubo em U. Vai cair na prova? Vai! Ah, moleque, resolve, né? Os exercícios que eu fiz aí para vocês em sala e também aqui no preguetinho aqui online. Né? Então, usei o manômetro com tubo em U para relacionar a pressão P1 e P2. P1 menos P2 deu 12.600. É tudo que a gente sabe sobre pressão nesse exercício, gente. P1 menos P2 vale 12.600. Então, vamos voltar para o nosso problema geral, né? A gente achou as relações entre pressões. A gente tem essa equação de Bernoulli. A gente tem a equação da continuidade, que relaciona V1 e V2. E agora a gente tem essa equaçãozinha aqui, que P1 menos P2 dá 12.600, tá joia? P1 menos P2 dá 12.600. Tudo bem, chat? Então, vamos continuar? Louvado seja Deus. Vamos continuar? Então, vamos lá. Então, vamos dar uma olhada agora melhor na equação de Bernoulli. Ó. Presta atenção, vou até chegar mais perto aqui. Né? Eu vou olhar mais de pertinho aqui. Ó. O Z1 eu fiz 0, porque eu escolhi a altura apropriadamente para isso. O Z2 eu fiz 0. Agora eu vou deixar as pressões todas de um lado só e as velocidades todas do outro. Então, eu vou passar essa fraçãozinha aqui, ó, essa fração eu vou passar aqui para o lado esquerdo da igualdade. Tá vendo que tem uma outra fração que tem pressão aqui? O que vai acontecer? Eu vou juntar essas duas frações, porque elas têm o mesmo denominador gama, né? E vai ficar isso aqui, você concorda? Ó, P1 menos P2 sobre gama. Então, quando eu passo esse P2 sobre gama para o lado de cá, fica P1 menos P2 sobre gama. Ah, professor, como você é esperto. Vai cair daqui a um minutinho a vídeo, tá? Aí a gente já entra no link 2 lá. Então, P1 menos P2, gente, ó, vai aparecer aqui, ó, quando eu pego essa equaçãozinha aqui, quando eu pego o P2 sobre gama e passo para o outro lado, né? Então, quando eu passar, vai ficar assim, P1 menos P2. E olha quanto que vale P1 menos P2? 12.600. Tchan, 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 tchan. Então, no lugar de P1 menos P2, eu vou substituir quanto? 12.600. O gama da água, aqui embaixo, 10.000. Então, vai ficar aqui desse lado, né? Quando eu trabalhar na equação de Bernoulli, vai ficar
12.600 dividido por 10.000. 12.600 dividido por 10.000. Tá? Então, vai dar 1,26. E vai sobrar o quê? Quando eu passei essa pressão aqui para o lado de lá, eu vou passar essa velocidade aqui ao quadrado sobre 2G para o lado de cá, né? Para o lado direito da igualdade. E vai ficar V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G. E aí, então, eu tenho essa equação que a gente vai continuar no próximo vídeo. Achei que ia terminar agora. Achei que